Venho a vós com o coração afogado nas chamas do meu amor. Venho como pai aos meus filhinhos, que tanto amo, e é tão grande o meu amor que venho para ficar convosco, para fazer vida juntos e viver como uma só vontade, com um único amor eternamente. Ensinar-vos-ei coisas surpreendentes, lições do céu, que vos darão luz que nunca se apaga, amor que sempre arde. As minhas lições vos darão força divina, valor intrépido, santidade que sempre cresce. A cada passo vos abrirá o caminho e serão a que vos conduza à pátria celeste. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Juventude Fiat, né? Esse programa surgiu mesmo do coração de Jesus, né? Que pediu muito para nós, para começarmos a falar para os jovens, né? Sobre a vontade divina também, para que eles possam, né? Entender que a vontade divina é para todos, né? E Jesus nos manifestou a sua preocupação com a juventude, que ele quer muito, 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 muito que todos conheçam sua divina vontade, e ele tem uma preocupação muito grande também com os nossos jovens, né? O Senhor não quer nossos jovens nas trevas, né? Querem eles na luz, querem os jovens na verdade, né? Na felicidade. Então, o Senhor nos pediu para a gente começar também a falar para os nossos jovens. Então, a missão Fiat Voluntas Tua, né, já existe há bastante tempo, né, a gente divulga as mensagens do livro do céu, né, que é o próprio Deus que trouxe esse livro e revelou à serva de Deus Luísa Picarreta sobre o dom da divina vontade, né, que é o retorno à ordem para a qual a gente foi criado, chamando a todas as criaturas a viver na divina vontade. Então, a gente divulga os escritos da Luísa Picarreta e das outras místicas católicas, como Maria Valtorta, Maria de Ágreda, né? Então, a gente estuda e vive na prática o dom da divina vontade. Então, somos uma comunidade de pessoas espalhadas aí pelo Brasil e além Brasil, e estamos buscando viver, né? Colocar na nossa vida os ensinamentos de Jesus, voltar para a ordem, viver essa nova santidade que o Senhor tem para todos, que é o terceiro Fiat, né? Tivemos o Fiat Criador, tivemos o Fiat da Redenção, né? Por meio de Jesus Cristo, e agora é o terceiro Fiat da santificação. E mais do que nunca, né? O Senhor quer que esses escritos cheguem a todos, né? Então a nossa missão é a gente ser constante em viver essa vida e divulgá-la, né? Então, o Senhor nos pediu essa atenção especial também para ensinar essa vontade divina para os jovens. Então, esse programa foi feito de uma forma especial para você, jovem, que nos acompanha, que irá nos acompanhar. O Senhor tem um chamado para você. O Senhor não quer que você viva mais na escravidão da culpa, na escravidão do pecado, né? O Senhor tem algo novo para você, uma santidade divina, né? Ele vivendo em você constantemente, te regendo e sendo sua luz. Não quer ninguém mais nas trevas, no medo, na culpa, na escuridão, né? Mas quer todos na luz. Então, se você não viu o primeiro programa que nós já estreamos, foi sobre a renúncia do eu, né? Então, nós falamos com a nossa fundadora e formadora, Alina Aparecidinha. Ela nos explicou mais sobre essa renúncia do eu, né, a exemplo de Nossa Senhora, que dá as suas lições para que a gente possa se consagrar à divina vontade. Então, a primeira parte, né, a primeira etapa é os 31 dias com Maria, que é a consagração à Nossa Senhora para viver na divina vontade. E ela dá várias lições, ensinando como que foi a vida dela, né, e ensinando o seu segredo, né? Que o segredo dela foi viver na divina vontade, foi nunca fazer a sua vontade humana. Então, Nossa Senhora nos ensinou, né? Nos explicou
sobre a renúncia do eu. A exemplo dela, nos convidou para que nós também possamos renunciar ao nosso eu, né? Para que nós possamos viver a divina vontade. Então, se você não viu, eu te convido, eu vou colocar no link, né, da descrição desse vídeo, o link do primeiro programa, para que você possa assistir também, né? O primeiro programa, para que você possa acompanhar desde o início os temas que nós estamos abordando aqui. Então, nós teremos vários programas com vários convidados para falar, né, sobre a divina vontade, de uma forma especial para você jovem, para que você conheça a vontade divina e saiba, né, que Deus tem para você, esse chamado que Deus tem para você. Então, hoje, né, nós vamos dar seguimento a mais um tema. Então, o tema é: só se vence as trevas com a luz, né? Então, o que é essa treva que nós precisamos vencer, né? O que é, né? Viver nas trevas, né? E o que é essa luz, né? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre essa realidade de parar de viver com o jugo do pecado, né? Parar de viver com o jugo da culpa, mas de viver como pessoas realmente remidas e que o Senhor quer santificar, né? Iluminar, né? Com as luzes, com a verdade, né? Vamos falar também sobre a vontade humana, né? E por que ela precisa estar unida à divina. Então, é um tema bem bacana, muito importante, né? Então, o Senhor quer que nós vençamos as trevas, né? Mas para vencer as trevas, precisamos de Deus na nossa vida, precisamos viver numa intimidade, numa união profunda com Deus, né? Então, mais uma vez, né, nós recebemos a Aline Aparecidinha para estar falando sobre esse tema, né? Boa noite, Aline, e seja bem-vinda. Então, boa noite a todos. Continuando, então, nosso segundo programa, Juventude Fiat. Então, falamos anteriormente sobre a renúncia do eu e do exemplo que a nossa mãe, cheia da graça, né, por se renunciar totalmente, viveu a divina vontade, o chamado, né, de voltar à ordem. No caso, é o que nós estamos buscando, voltar à ordem, mas a nossa Mãe do Céu nunca saiu da ordem, ela já nasceu ordenada, já nasceu imaculada, sem culpa nenhuma. Agora, ela, com certeza, por viver sem a vontade humana, teve essa graça infinita e nós recebemos essa graça através do dom de viver na vontade divina, que veio através do meio em que nós fomos resgatados, através da redenção, da remissão dos pecados. Jesus, sendo remido os pecados, tomado sobre si todas as nossas dores, todas as nossas misérias. Por que sofrer? Por que vamos viver, né, mortificando ou fazendo penitência agora neste tempo novo que o terceiro Fiat já se iniciou? E a Luísa Picarreta, como nós estamos estudando, quem está vivendo na vontade divina, que está entendendo, né, e chamamos você a querer entender isso, você que é jovem, querer mergulhar também nesse mistério. Vamos viver o terceiro Fiat, a vida na divina vontade, o reinado da divina vontade, que é a divina vontade, quer que nós voltemos à ordem primordial para a qual nós fomos criados por Deus, sem pecado, totalmente na graça, vivendo em estado de graça permanente e constante. Então é isso que nós vivemos quando renunciamos à nossa vontade humana. A nossa mãe se tornou rainha por isso. E nós vamos também receber a herança do nosso Deus, do nosso Jesus, o nosso Cristo Rei, que também, né, como irmão, ele nos convida a sermos reis também e rainhas junto com ele. Então nós podemos viver essa realidade, é o que nós precisamos. Para isso nós precisamos vencer plenamente as trevas, as misérias da vontade humana separada da divina vontade. Precisamos morrer para nós mesmos e nos entregarmos plenamente a Deus para vivermos o estado de graça permanente, renunciando a fazer qualquer ato de nossa vontade humana, que é o ato rebelde, desobediente à vontade de Deus, à palavra de Deus, e por isso nós nos tornamos inimigos de Deus, pecadores, e nós não devemos ser chamados de pecadores, porque ser chamado de pecador é ser chamado de constante inimigo de Deus, e nós não queremos viver na miséria.
queremos viver hoje no estado de graça permanente. Esse é o chamado de Deus, que Ele quer que nós entendamos plenamente isso. Mas o que é a vontade humana, né? Nós queremos, você que é jovem, não conhece nada da divina vontade, então você precisa saber que tem que se consagrar à vontade divina através, né, dos 31 dias com Maria no reino da vontade divina, que é o que já convidamos você a fazer, e queremos renovar esse convite, que você entre, né, no nosso site livrodocel.com.br, baixe o aplicativo Vida na Vontade Divina, e lá tem a parte no aplicativo dos 31 dias com Maria no reino da vontade divina, para que você possa mergulhar profundamente no entendimento do que é a vontade humana pelas palavras da própria Mãe do Céu. Ela vai explicar, mas a gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa graça, do que é a vontade humana. E por que fazer a nossa vontade, né, sem a vontade de Deus é trevas. É simples, né? Só Deus é perfeito, só Deus tem a verdadeira lei, né, um mandamento perfeito. Então Ele nos instrui a fazermos a sua vontade, não fazermos a nossa, porque a nossa vontade sempre quer, né, ser rebelde, desobediente à vontade de Deus. É da natureza do pecado original. Nós vamos então morrer para esse pecado original, recebendo a restauração através do batismo, e vamos assumir uma vida de estado de graça, obedientes à divina vontade, que está nada mais nada menos no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e vivemos o evangelho de Jesus Cristo em plenitude, a oração do Pai Nosso em plenitude, e assim aceitarmos viver sem nenhum tipo de vontade contrária à vontade de Deus. O que Ele não ensina na ordem natural das coisas, nós não fazemos. Aquilo que é antinatural, aquilo que o Senhor ordena, nós não fazemos, né? Então, o pecado entrou no mundo, então, desde que Adão, infelizmente, escolheu fazer sua vontade humana sozinha, sem a vontade de Deus. No ato, né, lá de decidir ele mesmo o que é o bem e o que é mal. Ele quis, ao comer aquela árvore, ele e a Eva, quiseram eles mesmos decidir, sem Deus, o que é fazer o bem e o mal. Eles decidirem o que é saber o que é o bem e o mal. Só Deus que sabe verdadeiramente o que é o bem e o que é o mal. O ser humano não deveria ter esse conhecimento, só Deus. E quando o ser humano comeu daquela árvore, ele quis ser Deus, para poder ditar essa regra do que dizer que é bom e o que dizer que é mal. E aí ele desordena toda a realidade do qual Deus, né, preparou para ele uma infinitude de felicidade, de bens, que ele saiu dessa felicidade de bens porque desobedeceu a essa ordem, a esse desejo de Deus de que ele não conhecesse, né, sozinho o que é o bem e o mal, mas sim vivesse na divina vontade, que a vontade de Deus iria dizer o que é bom e o que não é bom, né? Só Deus iria. E Deus iria mostrar só o bem, nunca iria precisar mostrar o que é o mal. Mas o ser humano ficou curioso, queria saber o que era o mal, né? E aí, do jeito como ele quis saber, ele queria poder dizer o que é o mal. E acabou ditando regras para Deus, dizendo para Deus: o que eu acho que é mal não é o que você acha que é mal. E assim eles começaram a cometer o pecado constantemente, conforme eles achavam que era conveniente a eles, sem ter a permissão de Deus para fazer os seus atos, né? E aí eles saíram, foram expulsos do paraíso por isso. Então é ridículo, né, essa situação. Então, eles amam a sua inclinação sensitiva, né, do seu corpo, os hormônios, o que os hormônios ditam. Eles vão pelo sensitivo, por aquilo que é mais agradável, né? O ser humano gosta daquilo que é mais palpável, né, sem ver o valor verdadeiro disso. Então, por isso que nós hoje vivemos uma sociedade doente, que está, né, deturpando toda a realidade natural das coisas, por causa que quis fazer a si mesmo como Deus, se colocar no lugar de Deus, pela total desobediência que foi gerada através do pecado original, que repassou para a nossa vida terrestre, na vida humana da Terra. E eles não foram mais capazes de amar a Deus acima de si mesmos, né? Não conseguiram amar a Deus, colocaram Deus abaixo deles mesmos. Eles se tornaram deuses e donos de suas próprias vontades. E não era essa a intenção de Deus, né? Que é um ato totalmente oposto à vontade de Deus, se tornando plenamente inimigos, opositores de Deus. Então, filhos de Satanás. Infelizmente, essa é a verdade, né?
Então ele vai falar que o que forma o pecado, o que forma essa desobediência, é justamente um ato totalmente oposto à vontade de Deus. Então imagine dois amigos que estão sempre em contradição. Imagine você e Deus, quando você faz a sua vontade, né? Se a coisa é leve, você diz que não é perfeita e leal à sua amizade, quando é algo, simplesmente uma discordância em algum sentido, embora for coisa pequena, né? Como amar-se, e como você pode amar e contradizer-se, mesmo que seja numa coisa pequena, né? Como você pode dizer que ama um ser se você não concorda com ele? Isso não é amor verdadeiro, né? Isso é uma convivência e não é verdadeiro amor. Então Deus ele nos fez para vivermos o pleno amor, né? Na concordância com Ele, e vendo Ele como o nosso Pai Criador, que é o dono de todas as coisas e é aquele que rege todas as coisas. E nada mais justo colocar Deus no seu devido lugar como o Criador de todas as coisas, o mais sábio de todos, o eterno, aquele que é o dono de tudo, de toda a verdade, de toda a sabedoria, de onisciência, onipotência, onipresença, e nos colocarmos no nosso devido lugar, sermos criaturas, e como criaturas deveríamos com certeza render muitas graças a Deus por existirmos e a aceitarmos as suas regras, aceitarmos as suas colocações, aquilo que era o seu conselho para cada um de nós, né? Então Ele sabe aonde nós vamos, né, poder tocar para a nossa felicidade acontecer na plenitude que Ele mesmo criou para nós. Agora, um homem criado querer dizer para o seu Criador o que ele deve fazer é uma coisa claramente ilógica e ridícula. Então, nada mais, nada menos, é algo muito fácil de entender, né, o que Deus ele deseja de nós, que nós sejamos conectados a Ele plenamente. Ele sempre vai ser o único e eterno e verdadeiro Deus, dono de todas as coisas. Ele não nos criou e nem, né, quis nos criar para sermos eternos, como Ele, nessa dimensão de sermos totalmente portadores da mesma sabedoria dele, né? Ele não quis assim, né? Ele nos criou para sermos seus companheiros, seus amigos, e podermos ser amados por Ele. Ele nos criou para sermos os seus tabernáculos vivos, para que Ele possa colocar em cada um de nós um dom que Ele deseja, e não termos tudo o que Ele tem, né? Então, querer ter mais do que Deus quer dar para você é ser uma soberba muito grande, um orgulho muito grande, e isso não é, né? Isso não é da vontade de Deus. Não foi como Ele quis nos criar. Mas como Ele nos deu liberdade, nos deu inteligência, memória e vontade, muitos de nós queremos, às vezes, achamos louvável querermos algo a mais do que Ele deseja para nós. Mas isso não é o correto, né? Isso foi colocado através do pecado original, dessa malícia que foi germinada pelo demônio em cada um de nós, do pecado original. Então nós temos que negar essa tendência de querermos ser deuses, né? Isso não é da vontade de Deus. Ele não nos criou para termos essa dimensão, para termos essa afeição, né, por essa realidade. Isso foi germinado através, né, da malícia de Satanás para nós. Deus permitiu? Sim, Deus permitiu porque Ele quer que nós sejamos filhos dele por livre verdade, por livre e espontânea vontade, renunciando a esse mal, renunciando a essa malícia. Então, a gente hoje tem a escolha de poder escolher o bem ou o mal. Então, a nossa dimensão agora é escolhermos esse mal, de sermos contra o nosso Criador, de queremos ser como Ele ou queremos usurpar os seus direitos, tirar o lugar de Deus. A partir do momento que nós queremos fazer isso, nós queremos assassinar a Deus. Queremos, né, dizer a Ele que Ele não nos é necessário, que nós não dependemos dele, de que nós queremos ser totalmente libertos de sua conexão. Mas se nós formos libertos da conexão com o divino, com Deus, nós simplesmente evaporamos, né, do planeta. Porque Deus, Ele que mantém a sua existência. Se Ele parar de pensar e de te amar, você evapora. Você não morre, simplesmente você some, você deixa de existir, evaporando no ar. Então, Ele te ama, Ele te criou para você viver, para você, e Ele não quer te destruir e nunca vai te destruir, porque Deus, quando cria uma criatura, Ele não destrói o que Ele cria, mas Ele deu a liberdade para você, se você quer ser amigo dele e filho dele ou não.
E essa pessoa que não quiser ser filho dele, não vai ser evaporado, não vai ser destruído, né? Vai viver a eternidade como escolheu viver, sem ele, né? Sem ele. Então, infelizmente, essa é a realidade, porque ele nunca pode destruir, ele é o sumo bem. E o bem nunca destrói o que faz, só transforma o que faz ou permite a liberdade daquilo que foi criado. E se você quer viver a plenitude da felicidade, é com Deus e unido com Ele para toda a eternidade, escolhendo Ele, o sumo bem. Se você quiser viver a eternidade triste, infeliz, né, e começando já aqui na terra, você mata Deus dentro do seu coração. E assim, Ele com toda a liberdade, com todo o direito, te coloca na liberdade de escolher para onde você quer ir. E o único lugar onde Ele não vai te incomodar é o inferno. Então é para lá que você mesmo, né, deseja ir quando você mata Deus na sua alma e no seu coração. Então, esse é o desejo de Deus. Matar a Deus, né, Ele quer que você não mate Ele. Desculpa, o desejo de Deus é que você viva a plenitude de felicidade. Mas Ele quer que você não se oponha ao querer divino, ao projeto dEle. Ele não é um ditador que Ele quer impor a vontade dEle. Muito pelo contrário, Ele te dá a liberdade de escolher se você quer seguir ela ou não. Então, você que é jovem, né, nós somos muito diretos, né, nesse programa para dizer claramente a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é a liberdade. Que você o ame por livre, espontânea vontade e inteligência. Que você tome uma decisão inteligente. Nossa, eu só existo porque Ele deseja, porque Ele me ama. Então, acho que o mais justo é eu dar oportunidade para que Ele possa me fazer mais feliz ainda. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais feliz você vai ser. Quanto menos você se aproximar de Deus, mais infeliz e distante de Deus você vai estar e menos você vai conhecer dele. E quanto menos você conhecer dele e mais você conhecer, né, da outra realidade, né, de estar sem ele e cada vez querer ficar mais sem ele, cuidando da sua própria sorte, decidindo por si mesmo os seus desejos, né, abrindo mão, né, de conhecê-lo, você vai ficar distante e nunca vai ter essa dimensão de compreensão do que é o bem verdadeiro. Você não conhece o bem e por isso você não decide pelo bem, porque você está sempre perseguindo o mal, que é justamente ficar na sua própria vontade. E é o mal em pessoa, é a chave do inferno, viver na vontade própria, né? Então, por isso que nós queremos vencer isso. E como vencer, né, essa nossa tendência de queremos fazer somente o nosso, né, do nosso jeito as coisas? Pela inteligência. Nós precisamos conhecer, como eu disse, conhecer o sumo bem, conhecer o que Ele deseja e como Ele deseja a nossa vida. Então, e como é viver com Ele. Então, se você não der a oportunidade de você viver com Ele e conhecê-lo, você nunca vai ter a dimensão do que Ele realmente representa para você e do que Ele realmente quer para você e a felicidade que Ele espera para você, porque você fecha todas as portas para que Ele possa entrar. Ele não vem entrar violentamente, né, de uma forma violenta. Ele não vai vir se impondo na sua vida. Ele fica esperando a sua vontade de dizer: venha, Senhor Jesus, venha, ó Espírito Santo, venha, ó meu Deus, eu quero te conhecer. E você vai ter que ir atrás, você vai ter que vencer os obstáculos para ir até Ele. Há obstáculos, há um inimigo que ele se opõe ao conhecimento verdadeiro de Deus, que é Satanás. Ele está na terra e ele se opõe. Então, quando você começa a querer se aproximar de Deus, né, o inimigo, Satanás, vem entrar na sua frente para te prejudicar. E ele permite que você não se consiga se aproximar de Deus. Na hora que você começa a querer ir para a igreja, o demônio começa a introduzir meios para você não querer ir, para você ver que não é bom. Então ele coloca obstáculos para que você possa se aproximar de Deus. E esses obstáculos são permitidos por Deus, porque Deus quer ver se você realmente tem uma vontade forte de conhecê-lo. Então você tem que ir avançar. Mesmo que no primeiro momento que você está indo para a igreja comece a acontecer muitas situações difíceis, você tem que entender que isso é a ação de Satanás, claramente tentando desanimar você de continuar indo buscar a Deus. Então é uma coisa importante entender. Então Jesus, com o seu sacrifício, ele já nos garantiu, por seus méritos, a salvação. Esse meio, né, de nós sermos resgatados dos nossos erros, dos nossos pecados.
Porém, é necessário recorrermos a um arrependimento sincero dos nossos pecados, né, de toda a má vontade que nós tivemos até hoje de não ir até Deus, de não irmos à igreja, de não irmos aproximar do sacerdote para a confissão. Né? Se você precisa confessar, precisa ter essa vontade de confessar. Vai até um sacerdote, né? Não precisa ter sentimentos dentro de você para confessar, tá? Não precisa ter sentimentos, só ter a decisão. A partir do momento que você decide, eu realmente estou errado, até agora eu só fiz coisas burras à minha vontade, só fui triste. Realmente, a Aline está certa no que ela está me dizendo. Realmente, ficar sem a vontade de Deus é muito ruim. Então, você chega no sacerdote e fala, ó, padre, eu não estou sentindo nada. Eu não sinto nem essa coisa de dor, de arrependimento, eu não estou sentindo nada. Mas eu sinto um desejo de me aproximar de Deus. E para me aproximar de Deus, eu preciso realmente abrir mão, né, da minha vontade, dos meus erros, daquilo que eu fiz. E eu vim aqui pedir a Deus que Ele me perdoe por tudo que eu fiz. E eu lembro de algumas coisas que eu fiz. Aí você lembra aquilo que você fez, que vem ao seu coração, você fala. E você, com um desejo firme, um propósito verdadeiro, Deus vai compreender que você realmente se arrependeu daquilo. Mas se mais pra frente, lá pra frente, você sentir mais dor, mais arrependimento, você confessa de novo. Quantas vezes for preciso o pecado para que você possa ter a certeza de que Deus, né, realmente você se arrependeu daquilo e realmente você está livre. Não tenha dúvida, mas a vida da graça é uma vida de decisão em primeiro lugar. É você se conscientizar pela própria inteligência de que esse é o melhor caminho a seguir e tomar uma decisão definitiva e buscar a Deus por uma livre decisão, né, totalmente racional, né, do seu intelecto. É muito simples assim, né? Então, nós temos os sacramentos, nós temos a palavra de Deus, os mandamentos a seguir, né, que estão à disposição, muitos livros, muito material para que você possa estudar, mas nós temos o próprio livro do céu. Depois que você fizer a sua consagração à Nossa Senhora, né, a Divina Vontade, você vai começar a meditar o livro do céu e assim você vai compreender bastante o que é agradável à vontade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, de verdade, né? Mas vamos lá. Vamos ver mais o que a gente pode lembrar aqui, que Deus não somente perdoou as nossas culpas, né, por meio do sacrifício da redenção, Ele fez muito mais. Ele restituiu, como eu disse, a vida da graça, a possibilidade de voltarmos à inocência, ao estado de graça permanente, o retorno à ordem para o qual nós fomos criados, viver na graça, como eu disse, desde o início. Então, nós temos que buscar essa vida na graça permanente, ficar permanente. Como viver no estado de graça permanente? Sair das trevas para a luz. Como isso? Né? É você não desejar mais ofender a Deus. Né? A sua inteligência e a sua vontade é permanente de não mais desejar de forma alguma ofender a Deus. E à medida que você vai conhecendo a Deus e os seus mandamentos e e as verdades que você está estudando, você vai tomando consciência daquilo que Deus não gosta. E assim você começa a não aceitar fazer aquilo que Deus não gosta. Sempre. Mas se acontecer situações, né, fora do seu controle, fora do seu controle, alguém foi e pegou e deixou você nervoso, muito nervoso, uma situação lá na sua casa que ficou muito nervoso. E aí Deus, Ele não vai considerar que você queria pecar, quando você de repente chamou a atenção daquela pessoa que estava te incomodando. Se você ficou bravo, se você falou até mesmo um palavrão, né, que saiu na hora da ira. Então Deus, Ele tem misericórdia, porque Ele está vendo o seu coração e a sua intenção, a reta intenção de que você não queria pecar. E aí aquela situação não pode deixar escrupuloso, achando que você pecou. Porque na divina vontade, essa vida da graça, ela respeita a nossa intenção e o nosso consentimento em não pecar, né? Então quem não deseja pecar, que não deu consentimento a pecar, no ato em que você fez, né, no momento de ira, foi um momento da sua natureza humana que reagiu a uma ocorrência. Então você não tinha o pleno consentimento, você não pensou premeditado em ir lá e xingar aquela pessoa. De forma alguma, foi algo que saiu espontaneamente. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele lembra você dessa realidade humana, de que você é frágil, de que você é fraco. Então você volta ao vazio, forma um vazio. O que é formar um vazio? Eu não tinha intenção.
Aquela pessoa me provocou e chegou no auge da provocação. E eu acabei agindo, né, de uma forma instintiva pela minha natureza humana, que quando alguém bate em mim, eu sinto a dor e eu reajo. Então, isso é da natureza humana. Deus te criou assim. Então, Ele está esperando que você realmente reaja. Então, você tem que perdoar essa reação e, mesmo assim, por uma humildade, você reconhece que você possa ter passado o limite e agiu de uma forma instintiva, e você vai até essa pessoa e, por humildade e amor a Jesus, você pede desculpa e fala assim: eu acho que eu passei do limite com você, você me perdoe, mas mesmo assim, eu tenho que deixar claro que você me provocou essa situação. E se a pessoa não admitir, se ela falar que foi necessário ela provocar você, foi a sua mãe que te chamou atenção, que daí você ficou nervoso, então você vai, entende também o lado da sua mãe, que ela também tem a natureza dela natural, então há um diálogo aí que vai surgir uma pacificação, um estado de serenidade e paz pelo diálogo. E assim, se essa pessoa ela não tem a mesma razão que você tem, a inteligência, o interesse de agradar a Deus, e ela vai e age ainda mais na violência, você, né, sabe que você vai perdoar ela, que ela não tem conhecimento que você está adquirindo na divina vontade. Então você oferta aquela atitude dela violenta, ou que continua numa situação obstinada de ainda provocar você, você oferta para Deus, como Jesus passou na cruz por toda aquela injúria, todo aquele sofrimento. Você fala, como Jesus viveu também aquela situação, também aceito passar. E você começa a ofertar esses atos na divina vontade de reparação a Jesus Cristo, como se você tivesse sendo um outro Cristo, aceitando novamente as chicotadas, os flagelamentos e tudo mais. E assim você aceita no primeiro momento. À medida que você vai vivendo na vontade divina, você vai ordenando as coisas e vai se ordenando primeiro, para depois, pouco a pouco, a sua casa ir também se ordenando e a sua vida ser mais plena da verdade e da justiça, né? E aí toda reparação, todo ato de justiça que você fizer vai ser reparação na divina vontade, atos na vontade divina, que assim você vai entendendo aos poucos, à medida que você for estudando a vida na vontade divina, tá? Então é aos poucos, mas é uma vida de plenitude, verdade e justiça plena, que traz uma felicidade abundante, 100%, cada vez mais, né? E os sacrifícios que você faz são meritórios para a glória de Deus. Você vai dando glória a Deus por você viver essa verdade, essa justiça que Ele está pedindo. Ou essa humildade, simplicidade de coração e mansidão e pacificação, diálogo que Ele pede, que é justamente o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você, você faz para o outro primeiro, por um amor puro a Deus, e não espera nada em troca, né? Não espera da pessoa reconhecimento, mas espera que Deus te dê o reconhecimento vindo da parte dele. E você vai sentir uma paz muito grande vinda desse relacionamento verdadeiro com a verdade de Deus, com o que ele, né, está pedindo a você na palavra. E pouco a pouco ele vai começar a falar com você, viver uma vida de intimidade, aonde ele vai começar a falar na sua mente. E os seus pensamentos vão ser os pensamentos de Cristo, a sua inteligência vai ser a inteligência de Cristo. E tudo que você pensar ou falar vai ser o próprio Deus falando através de você. Pouco a pouco você vai entrando num grau maior de intimidade e de conhecimento da vida, do dom de viver na vontade divina, à medida que você vive nessa luz permanente, no sol permanente da vida da graça, que é o que Deus espera para você e para todos os que viverem na vontade divina. Mas é um processo gradativo que demora um pouquinho à medida que vai lendo os 36 volumes do livro do céu, que é o livro do reino da vontade divina, que vai nos ensinar a introduzir em nós o dom da divina vontade. Amém? Então, na divina vontade nós somos tudo, e sem ela nós não somos nada. Qualquer ação humana que não tem a união com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o desejo de Deus, né, põe fora a Deus de sua própria criação, né? Põe fora a Deus da sua vida, né, da sua vida humana. Até mesmo o sofrer, por quão santo, nobre e precioso for aos olhos de Deus, né, se não for dentro da vontade divina, se você estiver aceitando um sofrimento que não é a vontade de Deus, né? Às vezes, por exemplo, você fica abrindo mão de viver o diálogo, né? Você vai abrindo mão. Eu vou deixar passar. Ela pode pisar em cima de mim quantas vezes ela quiser. Isso não é a vontade de Deus.
Então você não está agradando a Deus por estar aceitando uma situação injusta que era para você estar corrigindo aos poucos, né? Então pouco a pouco você vai percebendo isso. Então, em vez de agradar a Deus, você não vai trazer reparação a Ele. Ao contrário, você vai trazer ofensa por estar sofrendo uma injustiça que não é da vontade de Deus, e você acha que é bonito sofrer e oferta isso para Deus, e Deus não está recebendo isso como vontade dele, e Ele está totalmente insatisfeito, e você, né, pode estar aceitando um sofrimento que não é vontade de Deus e não vai te agregar nada, né? Então a vontade humana foi dado para nós, né? Um presente que Ele nos deu quando Ele nos criou, para ser totalmente regida por Ele, como eu disse, né? Mas sem ser um ditador. É por livre e espontânea vontade, que por inteligência que você vai entender. Meu Deus, como que eu vou querer ditar regras para o meu Criador? Ele que me criou, então é Ele que tem que me dar o manual de instrução, né, da minha vida, como eu devo viver, né, para ser o melhor possível de mim, a melhor versão possível da criação que Ele fez. Como eu posso ser a imagem e semelhança dele sem conhecê-lo? Impossível. Então é uma coisa normal, né, que vai acontecer. Então Ele vai governar o nosso eu, a nossa vontade, né, o nosso ser. E Ele vai produzir através de nós, né, uma extensão dele na Terra. Você vai ser um mini Deus. Os atos que você fizer vai ser atos divinos, divinizados, porque Ele vai estar regendo a sua vontade. Tudo que você for fazer, você vai fazer na vontade divina e não na vontade humana. E os seus atos vão ter um mérito muito grande, né, de uma forma muito universal, que aborda reinos, em todo o reino de Deus, em todas as dimensões, passado, presente e futuro, lá no céu, no inferno e purgatório, em todos os lugares onde tem a divina vontade regendo, os seus atos se introduzem e se torna reparação e glória a Deus em todo lugar. Então é outra dimensão também de conhecimento que Deus vai revelando através dos atos na divina vontade. Então você começa a receber, você é habitado por Deus, um mini Deus, que é regido pela divina vontade de Deus, que é o mesmo que rege o próprio Deus. Né? Deus, ele é regido pela sua vontade também. Ele também tem o governo do seu eu, né? E é a divina vontade que governa o eu divino, a própria pessoa de Deus. Então você é governado pela mesma vontade de Deus que governa Deus. Então você se torna um mini Deus. Ele mesmo disse isso no livro do céu, né? Você é um outro Cristo na Terra, né? Um outro pequeno Cristo na Terra. E todos os atos que você faz se tornam luz divina. Mas só que isso é sem estardalhaço, né? Sem mostrar muitos efeitos externos. É um efeito somente em dimensão divina. Como a divina vontade rege a Terra e a gente nem percebe, nós também, quando agimos na vontade divina, não aparecem os nossos atos externamente. Só aparecem internamente, na ação divina, né, em nós. Quando Ele vem falar, você fez muito bem, eu estou feliz por você ter feito isso. A sua mãe não viu, o seu pai não viu o que você fez, os seus amigos não perceberam, mas eu percebi e está anotado. Você confia em mim? E você fala, sim, Senhor, eu confio. Então, os nossos atos estão unidos. Muitos também não veem os meus atos, meu filho. Muitos não me agradecem, muitos não reconhecem o que eu faço. É a mesma coisa você. Você, quando age na vontade divina, as pessoas também não reparam, não percebem. Então, você continua mesmo assim, né? Então, quando nossa vontade humana rege a nossa própria vontade, quando a gente vive rebelde a Deus, né, nós usurpamos os direitos do nosso Criador. E o que significa usurpar? Né? É justamente, né, a falta de correspondência à vontade divina. Então nós roubamos os direitos de Deus como Criador de reger a sua criatura. E nós ficamos separados, plenamente separados da vontade de Deus e trabalhamos oposto à vontade de Deus. E ele fala que quem vive na vontade humana é uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, uma pessoa que anda de cabeça para baixo, é surdo, mudo, cego, de todo jeito, coxo, é uma pessoa totalmente sem nenhuma noção do que deveria realmente fazer. E os seus atos não produzem nada além de algo pequeno, algo miserável para si mesmo, né? E quando reza na vontade humana, são gotinhas de oração que muitas vezes nem alcançam, que evaporam essas gotinhas antes de chegar a Deus. Mas quem vive na vontade divina, as orações são mar, e aí transborda esse mar, né, em todas as direções, e as orações alcançam todas as dimensões possíveis, né, de capacidade de agradar a Deus, dar glória a Deus, de reparação a Deus, adoração, né, e tudo, pedir misericórdia, pedir conversão das almas e tantas outras coisas que os seus atos conseguem fazer.
Então você não rouba a Deus, ao contrário, você dá a Ele toda a glória e todo o direito e toda a liberdade de agir através de você quando você faz os atos iguais a Deus, na mesma vontade divina, né? O não corresponder em amor a Deus, que é viver fora da vontade divina, né, para o homem, é a primeira fraude que a criatura faz a Deus, né? Porque ela vai usurpar os seus direitos, seus dons, né? Sem sequer reconhecer de onde vem. Não reconhece de onde vem. Usurpar significa roubar, atribuir a você mesmo os talentos e as coisas que Deus te deu. Então você vai usar os dons que Deus te deu da sua vida humana, da sua natureza humana, para fazer coisas ao seu bel prazer, mas que não vão ajudar ninguém, só a si mesmo. E esse a si mesmo que você ajuda é uma enganação, realmente é uma enganação. Você realmente não ajuda a si mesmo. Você simplesmente está roubando os direitos de Deus, tendo um prazer momentâneo, mas depois você percebe que aquilo ali passou e você volta à miséria de antes. Sempre uma infelicidade, um sentimento constante de vazio que nunca acaba. E aí você volta para aquela tristeza, né, constante de sempre estar vivendo, né, sem sentido, uma vida sem sentido nenhum. E quando você faz as coisas, né, no interesse humano, só para agradar os seres humanos, só na visão humana, você vê que mesmo que você faça, pode viver uns 30 anos numa profissão, você vê que, e depois você fala assim, eu só fui egoísta, não conquistei nada. Tudo que eu conquistei não tem valor nenhum, porque ninguém usufrui da felicidade comigo. Então, só você que de repente está andando num carrão, só você que tá, mas só que você tem que pagar tudo, você que tem que arcar com tudo, você tem que... E você, quando vai sair, as pessoas, elas querem ir com você por interesse, né? Elas não querem nem pagar a gasolina que vai junto. E se paga a gasolina, né, ainda não reconhece, não agradece. E muitas outras coisas acontecem na vida humana que não vale a pena você fazer. Agora, quando é feito na vontade de Deus, Deus reconhece tudo e guarda todo o bem que você faz para a eternidade. Quando você for para o céu, claro que você tem que querer ir para o céu, né? Você tem que querer viver a eternidade. Se você quiser viver só o bem aqui na terra, não vai poder curtir, né, os efeitos verdadeiros do que Deus tem para você. Então, às vezes, o problema de muitos jovens é isso, é não esperar pelo céu, não acreditar no céu. E se você não acreditar no céu, realmente para você não tem como ter sentido, né, a vida com Deus, porque a vida com Deus sempre vai gerar a eternidade. E na eternidade é a verdadeira felicidade, a felicidade verdadeira que nós vamos colher é sempre lá. Aqui nós vamos poder receber um pouco. Garanto para você que bastante coisa você já vai viver de felicidade aqui na divina vontade, isso eu te garanto, né? O que eu percebo que eu vivo na vontade divina? Através de muita luta, tá? Porque o mundo está doente. Então, através de muita luta, eu consigo fazer a justiça acontecer, né? Imponho a justiça na minha casa, através de exortação, através de diálogo, através do diálogo, né? De muitas conversas, às vezes algumas brigas, algumas discussões, mas eu consigo viver a justiça. E Deus recebe a reparação, e Ele fala dentro de mim. Então, Ele fala para mim, fiquei muito feliz com o seu ato, você reparou muitas pessoas que não fazem isso que você faz. E você me deu a glória desse ato. Então, eu fico muito satisfeita porque eu tenho esse relacionamento com Deus e uma paz constante pela fé. Mas tem gente que não tem fé suficiente. E assim você precisa também trabalhar isso, para que você possa viver essa verdade. Então, para o jovem, às vezes é um pouco complicado por causa dessa necessidade rápida de ter a felicidade hoje, aqui e agora. Mas, infelizmente, não dá para viver. Tudo é demorado. Se você for fazer uma faculdade, você vai ver quantos anos vai demorar para terminar. Quanto esforço você vai ter que fazer. Se você for fazer, né, uma viagem, você sabe que vai ter que pagar a viagem, né? Então, até você terminar de pagar, né, uma parte da viagem, ou então depois. Se você for comprar um carro, você sabe o trabalho que dá para você pagar o carro. Então, tudo tem um sacrifício. Então, se você sabe que a vida é assim, a vida com Deus não é diferente. Tudo na terra depende de sacrifício. E a vida também com Deus é um sacrifício também de doação, de entrega. Você tem que pagar alguma coisa para receber o bem. Na terra tudo é assim. Tudo é assim. Então não é diferente a vida espiritual. Precisa de uma doação, de uma entrega para você viver, tá? Então cada ato de incorrespondência do amor ao amor de Deus que se manifesta na vida e na criação é esse usurpar os direitos de Deus. Então o que leva, né, o que te lembra essa palavra de usurpar, né, é você pegar aquilo que não é seu. E aí você faz da sua vida uma vida, né, de uma pessoa que está
sendo injusta. E essa injustiça vai trazer uma falta de ordem, de felicidade na sua vida, uma desordem. Então você fica separado de Deus, fica de cabeça para baixo, como ele falou, surdo, mudo, aleijado, coxo, e vai viver uma vida totalmente desordenada, infeliz, constante, tá? Então você vai ser totalmente fora da dimensão de semelhança ao seu Criador, né? Não vai ser considerado como, na verdade, um filho, vai ser considerado como um animal. É assim que Deus fala, que você se torna, infelizmente, não mais um filho dele, mas um animal. Você vive na terra como qualquer outro animal vive, ou até pior do que um animal, desculpa falar. Ele fala até no livro do céu que são homens demônios, que essas pessoas que vivem na vontade humana se tornam homens demônios, né? Quando vivem plenamente fora da vontade de Deus, por livre e espontânea vontade, sabendo que existe uma ordem e de propósito não quer ir conhecer a divina vontade. E é um risco muito grande. Então, a nossa vontade humana, ela, né, pode ser unida com a divina. E se ela for regida pela divina, vai ser o motivo da nossa felicidade plena. Desde já na terra você começa já a colher frutos. E na eternidade você vive plenamente essa liberdade, a verdadeira liberdade. Então, é isso. E eu peço, né, para que a Ruth possa complementar, se ela tiver mais alguma coisa para dizer. E o que eu posso perguntar para você? Você deseja continuar vivendo nessa desordem? Você ainda continua desejando viver, né, ou roubando os direitos do seu Criador? E você quer viver nessa loucura, né, de achar que você tem que dar ordens ao seu Deus? Então, pense bem, busque o sumo bem e viva a verdadeira felicidade. É o que nós desejamos para você nesse programa de hoje. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe, né? Como que foi maravilhoso, né? Esse estudo mesmo, né? Foi um estudo aprofundado mesmo, né? Para que a gente entenda, né? O grande chamado que Jesus tem para nós, né? Que Ele quer a gente não vivendo na rebeldia, né? Não vivendo na escuridão, né? Não vivendo nas trevas, né? Não é esse o destino final de ninguém, né? Deus quer a gente na luz, na verdade, na felicidade, né? Mas para isso, né, nós precisamos confiar inteiramente em Deus, né? Confiar mesmo que a gente, né, não sabe o que é realmente liberdade, né? Por nós mesmos, a gente, com a nossa vontade humana, né, vivemos na rebeldia, né? Queremos coisas diferentes da de Deus e sempre procurando escolher coisas que agradam o nosso umbigo, né? Então, a gente não pensa no próximo, não dimensiona isso, né? Não amplia isso para todos, né? Sempre tem um fechamento, né? Uma desconexão com Deus, né? Um interesse pessoal de ganho, de proveito, né? De recompensa, né? Faz muitas coisas assim, pensando em recompensa para si, né? E muitas das vezes não se importa se isso vai prejudicar os outros. Então, quando a gente conhece, né, o que é a vontade humana sem Deus, né? E vê todo o plano de Deus, né? Que Deus nos criou para viver numa ordem no qual Ele, né? Que é santo, que é perfeito, né? Tem o plano perfeito para cada um de nós, a vontade divina, essa vontade divina que rege a Santíssima Trindade, foi feita para regir também o homem. E que quando a gente, né, começa a viver sobre a luz da vontade divina, a gente começa a ter uma outra dimensão, né, de entendimento, né? A gente começa a viver mais para o espiritual, né? E sai dessa dimensão de viver na selvageria, né? No carnal, né? De ficar muito voltado para a carne, para os instintos e achar que a satisfação do homem é satisfazer seus desejos carnais, né? De cobiça, né? De inveja, de luxúria, né? De egoísmo, né? Tantas realidades, né? Então, quando eu comecei a entrar na divina vontade, né? Tinha muita rebeldia no meu coração, muita rebeldia, mesmo estando na igreja, né? Eu não aceitava muita correção, né? Eu criei, vamos dizer assim, eu criei o meu mundinho, né? O meu eu ali no espiritual e não aceitava, né? Não tinha essa coisa de colocar no lugar dos outros, né? Mesmo na família mesmo, né? Com os meus pais, que quando eu conheci a Divina Vontade eu ainda morava com os meus pais, eu não era casada.
mas eu não tinha aquilo, sabe, de morrer para mim e ajudar, né, ver o outro que estava precisando e de ser útil, né, de sair de mim. Eu sempre colocava as minhas necessidades, os meus sentimentos acima, né. Então, para mim fazer uma coisa ou outra dependia sempre de uma motivação, né, eu vivia sempre pela motivação. Então, se eu não estava bem, eu não fazia, né. Se eu estivesse um pouco melhor, mais animada, então eu fazia uma coisa ou outra, mas sempre o mínimo, sempre o básico, né, e sempre assim, de acordo com a minha disponibilidade. Então, o meu eu é que regia tudo, e eu posso dizer que a gente acaba sendo um usurpador de Deus, né, até mesmo do tempo, né, porque o tempo é precioso, né, o tempo é para Deus, é para a gente viver nesse conhecimento de Deus. Então, eu usurpava, porque eu vivia fazendo os meus interesses acima, né, buscando assistir o que eu gosto, passar o meu tempo fazendo o que eu gostava, né, quantas coisas assim, né, e, e também assim, passando meu tempo sendo egoísmo, né, vou dormir até tarde, né, hoje eu tô afim de dormir até tarde, então não tinha doação, né? Não tinha uma doação mesmo. Então, tem várias formas, né, de você usurpar o Senhor, né? Quando você não coloca Ele em primeiro lugar, né? Então, não tinha. Tinha um amor a Deus, mas que era no momento propício ali de oração. Não via essa ligação na minha vida, em tudo que eu fazia, né? Então, eu vivia sobre as trevas de não entender Deus, né? De não conhecê-lo, né? De não saber que Ele me amava. E das coisas que eu fazia, era gotinhas, né? Porque eu nem entendia por que eu estava fazendo, né? Por que eu estava ofertando aquela oração. Feitas, às vezes, com muito escrúpulo, né? Com muito medo, né? Muito medo de Deus, né? Muito medo se eu não rezar, algo vai acontecer, né? Então, assim, totalmente assim, sem nenhum entendimento. Realmente, mesmo estando na igreja, um escrúpulo muito grande, eu não sabia separar o que realmente, não conhecia a minha intenção, então não sabia separar o que realmente era pecado do que não era, do que aquilo que era inerente à minha natureza, né? Que era um momento, uma resposta da minha natureza diante de uma situação, né? De um instinto, né? Não sabia separar as coisas, né? Então, muitas das vezes, né, deixava de comungar por coisas muito bobas, né? Então, foi assim, né? No namoro também, né? Eu namorei por bastante tempo antes de casar, mas era assim, a gente rouba de Deus também quando você não coloca Ele no centro, né, do relacionamento, né? Quando você idolatra uma pessoa, né? Quando você coloca os sentimentos dessa pessoa acima, né? Quantas vezes, né, para ficar junto do meu namorado, né, eu deixava, né, de ir na igreja, ou então eu dava tanta importância para ele ao ponto de dizer que quando a gente brigava, queria tirar minha própria vida, né? Você querer tirar sua própria vida, né, por causa de uma pessoa, né? Você não ter amor à sua própria vida é um roubar de Deus, porque você foi feito por Deus, né? Você é obra de Deus, do amor de Deus, né? Então, não ter esse cuidado, né? Se tratar como qualquer coisa, ao ponto de você tentar se autoflagelar, né? Se agredir, seja por qual motivo for, né? Não entendendo o amor de Deus, né? Que te fez, né? Que se colocar no lugar de Deus ao ponto de achar que você manda na sua vida e que você é que determina a hora que ela tem que acabar, né? Que você determina, né? As coisas, né? Você coloca no lugar de Deus nessa dimensão também. Então, eu vivia muita coisa assim, namoro, muitas experiências, né? Muitas das vezes também na sexualidade, muitos deslizes, né? Muitos deslizes na sexualidade, eu não me perdoava, né? Não me perdoava pelas vezes que eu exagerava no namoro, não me perdoava pelas vezes que eu me aproximava muito do meu namorado, né? Então, que hoje é meu esposo. E eu vivendo muitos escrúpulos, né? Não tinha aquilo de pedir força para Deus, eu confiava muito na minha força humana. Isso também é uma forma de usurpar, né? Quando você confia muito em você mesmo, né? E não entende que você depende de Deus, que você é pequeno, que você é limitado. Eu não aceitava ser pequena, não aceitava ser limitada, não aceitava ser dependente, né? Achava que eu que precisava ser forte, né? Que eu que precisava
Então eu criava regras, muitas regras que não davam certo, porque eu fazia tudo do meu jeito, sem essa intimidade com Deus, né? Sem procurar a verdade. Então o Senhor entrou na minha vida quando eu estava noiva, né? Então, num momento assim de muita decisão, porque embora eu e meu noivo tivesse muitas dificuldades, né, na sexualidade mesmo, mas a gente tinha muita vontade de casar, assim, de se comprometer para a vida toda, realmente tinha uma intenção muito grande de estar junto, né? E Deus olha isso, né? Deus vê essas coisas e eu não via esse amor. Eu não via Deus me olhando dessa forma, né? Eu sempre via um Deus acusador, um Deus distante, né? Então, olha para você ver como que a nossa vontade humana sem Deus desconectada é trevas, porque você se vê no abismo e vê Deus longe, e Deus não quer você assim, na lama, né? Jesus derramou o sangue dele, né? Jesus se deu por nós para que a gente viva uma vida nova, né? Então, como foi falado, né? Como a Aline nos explicou, né? Busca a confissão, não fique esperando sentimentos, um impulso, né? Busca pela sua consciência de querer viver uma vida nova, uma vida da graça, né? Jesus deixou, né, com a redenção, os sacramentos, né? Jesus deixou a ordem, né? Uma ordem para que você viva na graça. E Ele quer muito mais do que isso, né? Ele quer você na santidade. Ele quer você ordenado. Ele não quer você desalinhado. Então, eu era uma pessoa ordenada. Eu não era uma pessoa ordenada, quer dizer, casei assim, né? Casei ainda cheia de vícios, cheia de paixões, né? Cheia de manias, né? E ali mesmo você foi me purificando, né? Dentro do matrimônio, né? No dia a dia, né? A ser uma pessoa mais ordenada, a ser uma pessoa que se doa, né? Que fica por último, porque eu não era de perder, né? Não era de ficar por último, né? Eu era de ganhar, eu era de fazer as coisas de acordo com a minha vontade e de acordo com a minha disponibilidade, né? Então, eu não me importava de me comprometer depois com alguém, de ajudar e depois simplesmente falar não vou, né? Não importava, né? Então, tinha tudo esses vícios, né? Esses costumes errados e Jesus foi me purificando a ser uma pessoa mais ordenada, né? No início eu entendi assim que às vezes a gente culpa as pessoas, né? Ah, eu quero viver para Deus. Ah, Ruth, eu quero essa santidade sim, mas o problema é que na minha casa não dá. O meu pai é difícil, a minha mãe é difícil, meus irmãos são difíceis. E às vezes a gente culpa tantas pessoas, né? E eu comecei a entender que se o Senhor me chamou para aquela santidade, eu era a primeira que tinha que mudar, né? Eu não tinha que querer também mudar as pessoas porque elas estavam na mão de Deus, assim como eu estava. E elas também tinham suas vontades humanas que precisavam ser ordenadas e que, assim como eu, não poderia, pela minha força, viver na ordem, elas também não. Então eu entendi que essa santidade era para mim, porque o chamado foi para mim, né? Eu que vi os escritos, eu que fui tocada e chamada, né? E convidada a dar minha liberdade, eu não vim forçada, Deus não quer nada forçado. Então eu entendi que eu também não poderia pôr esse jugo nas pessoas, então eu comecei a perceber que o problema era eu. Aí o Senhor foi me mudando, né? Tinha muita rebeldia, muita resistência, né? Não aceitava muita correção, não aceitava muita coisa, né? Extremamente escrupulosa, né? Via mal em tudo, via pecado em tudo, via muito pecado nas pessoas, né? E não via o amor, não via Deus nos outros. E Jesus ensina já no início, né? Do livro do céu, a ver as criaturas em Deus, a amá-las em Deus, então desapegar de tudo, né? Que é terreno. Então, eu te digo que vale a pena, né? E você passa por muitos testes, muitas provas, porque a gente tem uma vontade humana rebelde. Mas quando Deus entra nessa casa e começa a morar, né? Você não é mais a mesma pessoa, né? O Senhor me encheu de paz, de uma felicidade, de uma tranquilidade muito grande. Sabe o que é você poder pôr a cabeça no travesseiro todo dia e dormir em paz? Eu era uma pessoa que, como eu guardava tudo, eu tinha muito peso de consciência e muito medo de Deus, né? Muito medo do meu encontro com Deus, muito medo desse momento olho no olho de Deus, né? Medo do que Ele pensava de mim, né? E essa fumaça, vamos dizer assim, essas trevas estavam toda em mim, né? Porque eu não tinha uma desconfiança muito grande, não conhecia o amor de Deus de verdade, né? Aquilo que Ele fez por mim, né? Na criação, na redenção e nesse plano de amor que Ele tem
de que a gente viva na ordem, né? De que a gente viva na graça, né? De que a gente viva em paz com Ele. Então, a vida na divina vontade é uma vida de paz, né? Mas para chegar a essa luz é necessário dissipar as trevas, e esse processo requer muita purificação, né? É um processo assim que leva o tempo necessário, né? Tem um tempo, mas o que eu falo para vocês é ser dóceis ao Espírito Santo, sabe? Ser dóceis. Quanto mais simples você é, né? Mais fácil é, né? De Deus entrar e fazer a obra dele em vocês, né? Quanto mais simples, porque hoje em dia tem muitas ideologias, né? Tem muita descrença, né? Hoje em dia, nesse ensino jovens, vocês sabem, vocês veem isso na escola, na faculdade, a ser muito racionais, né? Então, a duvidar demais. Duvide primeiro, né? Para depois você acreditar. Duvide primeiro para você investigar e comprovar. E se não puder comprovar, né? Cientificamente uma coisa, né? Se não puder comprovar pelo racional, pela razão, você duvide disso, né? E não é desse jeito, né? Não é à toa que Jesus fala que confunde os soberbos e se revela aos humildes, aos pequenos. Então, você é nada, né? Não roube Deus achando que você é o espertalhão, né? Ou a espertalhona que sabe mais, né? Que sabe o que é melhor para você, né? Não pense assim, né? Não pense desse jeito. Pense que você é pequeno, né? Que você tem um Deus que é perfeito, né? Que te conhece, né? E que quer o melhor para você. Então, Ele quer essa nova santidade, né? Ele não quer você mais vivendo na culpa. Ele não quer você mais vivendo com medo dele, escondido, né? Sendo dominado, né? Pelos seus sentidos carnais que acabam se rebelando contra você, né? Te animalizando, te dominando, né? Não quer você vivendo nos vícios, sendo escravo dos prazeres, né? Não, isso não é liberdade. Parece liberdade, mas não é liberdade, né? É um caminho muito curto, né? De muito sofrimento, porque o pior sofrimento que tem é viver com peso de consciência, né? É viver com medo de Deus, né? É viver vendo Ele tão distante, longe. Então, Deus não quer isso. Deus quer você viver na verdadeira paz, a verdadeira felicidade 24 horas. Você sentir Ele te regendo constantemente, né? Eu sinto isso, eu vivo isso, né? Então, posso dar testemunho de alguém que vivia com medo de Deus, né? E que hoje vive consciente desse amor dele. E cada vez mais que eu conheço ele, mais eu sinto felicidade, mais eu gosto de estar perto dele. Eu sinto ele comigo. Não é, como foi falado, não é algo explosivo, não pense assim, né? Não é holofotes, não tem holofotes, né? Pessoas colocando tapete para você, né? Pessoas olhando para você e vendo luz. Não é assim, né? Você precisa acreditar nisso. Ele confirma isso dentro de você. Externamente, meu marido não vê tanta coisa, né? Meu marido não vê tanta coisa. Ele é iluminado pelas verdades que eu falo, porque o Senhor me deu coragem para falar as verdades, né? O Senhor me ensinou, né, que ele quer uma vida de justiça, né? Ele quer que a gente viva na ordem. E a ordem é a verdade, é viver na verdade. Então, quando eu preciso falar, eu falo, né? Antes eu não falava, né? Eu falo. Então, assim, você vive numa integridade, isso é real, e te ordena, né? Te ordena na verdade, né? De você viver de verdade, é uma liberdade muito grande quando você vive na verdade, sabe? Você vive numa liberdade muito grande, mas essa é a sua consciência com Deus, de você saber que no seu coração a paz que Ele coloca é a confirmação de que você está bem, de que você está no caminho dele, de que você está fazendo o que Ele quer. Essa paz é a confirmação de que está tudo bem, né? De que Deus está com você, de que Ele está feliz, né? Nas suas ações, nas suas atitudes, Ele está feliz. Ele está realmente sendo amado. Você não está mais roubando Ele, mas você está devolvendo. Você está dando o eco, sabe o eco? O retorno. A sua vida está sendo um ato de gratidão a Deus muito grande, né? Você, muitas das vezes, não agradecia por nada. Só reclamava da comida, reclamava da roupa, reclamava de não ter dinheiro, reclamava da casa, reclamava dos pais, reclamava dos familiares, reclamava da escola, reclamava de ter que estudar, reclamava de tudo aquilo. Imagina quando você passa a ver Deus em tudo, né?
E você começa a perceber que você vai obedecer e você vai viver na ordem, você vai estudar, você vai fazer o seu dever por amor a Deus. E ver que Deus está feliz quando você vê Ele em tudo. E quando você agradece, quando você não vê mais as coisas como um problema, né? Você não, no próprio sofrimento, nas próprias contrariedades, né? Você vê o amor dele, né? Se alguém vem e te corrige, se um professor te chama atenção, porque você estava sendo responsável, porque você não fez o seu trabalho, você começa a ver, é Deus que está chamando a minha atenção, porque Ele quer o meu bem, né? É meu pai e minha mãe estão me chamando a minha atenção, porque eles querem o meu bem. Você não vê mais trevas, né? Porque como dentro de você entra a luz, isso se reflete na sua visão. Você vê luz, você vê a luz aonde você olha, né? Você ouve ela, né? Você tem essa sensibilidade de perceber, né? Que as coisas que você via de um jeito torto, porque a gente vê tudo torto, né? Aí Deus ordena tudo e você começa a ver Deus em tudo e você começa a agradecer. E essa gratidão, né? Essa correspondência é uma mudança muito grande dentro de nós. Que você não rouba mais o Senhor, você não atribui a si mesmo nada. Os seus talentos, os seus dons, você fala, foi Deus quem deu, né? E é para Ele que eu devo dá-los, né? E se eu vou fazer para Ele, eu vou fazer da forma que Ele queira. E vai ser sempre algo assim, pode ter certeza que vai ser sempre no sentido de se doar, de fazer o bem a todos. Porque os atos da vontade divina não são mais seus. Você não pensa em você particularmente, a sua salvação, a sua alma. Você pensa no bem comum, você pensa em todas as pessoas, né? Tudo que você faz, né? É para todos, né? Você vai ter um amor muito grande pelos seus irmãos. Um amor muito grande pelas pessoas, né? Que é o mesmo amor, esse amor mútuo, é o amor da Santíssima Trindade. E Ele vai colocando em você esse amor, então você não vai ver ninguém mais como um problema, ninguém, né? Você vai amar, você vai perdoar, né? Mas isso é um processo de purificação que vai mudando. Muitas das vezes você vai ter que ser verdadeiro com alguém, sincero. Se você tiver uma rincha com alguém, o Senhor vai colocar no seu coração para você pedir perdão, para você perdoar, para você resolver. Então, não é uma vida assim de você pensar que essa santidade é o silêncio, não. É muito falar a verdade, é muito ser sincero, é muito abrir o coração, porque só assim é que você tira a treva de dentro. O que está podre dentro lá, corroendo o seu coração, ou a treva que está na sua cabeça, é partilhando, é falando, é resolvendo as coisas às claras, na luz, é jogando a luz naquela situação escura e resolvendo com a verdade. Então é esse caminho. Então eu agradeço muito a Aline, né? Ela, nossa, iluminou muito, né? Com a partilha dela, iluminou demais. Então, queira essa santidade, já que, né, o céu começa aqui. Queira essa vida de bem-aventurança, né? Não queira ser rebelde, não queira se rebelar contra o seu Criador, né? Não queira agir assim, né? Não queira escolher isso, né? Queira ser filhos legítimos mesmo de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o chamado, né? Que Jesus faz através de nós para você. Deus abençoe, né? E nos aguarde, né? No nosso próximo programa Juventude Fiat. Deus abençoe.